Olá a todos e todas, me chamo Caroline Correa Cruz e estarei fazendo uma retomada do tema que abordei na minha escrita do trabalho de conclusão de curso, que é sobre o trabalho infantil no período de 2023 a 2025 no município de Santos, em São Paulo. Minhas motivações para a escolha do território se pautou principalmente porque vivi durante a minha graduação inteira na Baixada Santista. Sou assistente social formada pela Universidade Federal de São Paulo, no campus da Baixada Santista. E as motivações para a escolha do tema foram a partir da minha primeira experiência profissional, que foi no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, atuando com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, e parte desses adolescentes passaram ou estavam em trabalho infantil. É um tema pouco abordado e pouco compreendido porque varia de interpretações profissionais e do senso comum da sociedade, além de ser o foco de outros estudos da minha trajetória acadêmica. O município de Santos, conforme esse mapa onde eu estou marcando, é dividido entre a área continental, caracterizada pela extensa mata. Também tem um pouco de habitação, mas ela é bem afastada do centro do território, né? A área portuária, que se concentra o Porto de Santos, e a área insular, nessa bege, onde se concentram os centros comerciais, universidades, moradias e a Orla de Santos. Santos é um município da Baixada Santista, litoral sul de São Paulo, e está a 72 quilômetros da capital, e é o polo administrativo por sua importância econômica vindo do maior porto da América Latina. A Baixada Santista compreende os municípios de Bertioga, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente e Santos. E segundo o IBGE de 2022, sua área territorial é de 271 km² e tinha uma população de 418.608 habitantes, tendo uma densidade demográfica de 1.489,53 habitantes por km², e de acordo com os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil de 2022, Santos é a sexta cidade melhor posicionada no Índice de Desenvolvimento Humano municipal, sendo 0,840, valor considerado muito alto pelos compiladores de dados, e a mortalidade infantil em 2023 era de aproximadamente 8 óbitos por 1.000 nascidos vivos. E de acordo com o censo de 2010, o município tinha uma taxa boa de escolarização, sendo de 98,2%, e um bom grau de saneamento básico, sendo de 95,1%. Esse mapa retirado do SEAD condiz com o índice de vulnerabilidade do município de Santos. Aqui ressalto, para fins de compreensão, que a vulnerabilidade social ela vai além da questão material, abrangendo situações de fragilização dos indivíduos ou grupos frente aos riscos sociais, econômicos, políticos e ambientais, sendo entendido também como um processo dinâmico e multidimensional. Então, analisando esse mapa, a zona da orla, a parte dos canais e ponta da praia são caracterizadas por baixa e baixíssima vulnerabilidade, sendo baixíssima vulnerabilidade verde escuro e verde claro de baixa vulnerabilidade. O centro de Santos, caracterizado pela média e alta vulnerabilidade do território, nas cores amarelo e laranja, onde se concentram os cortiços, e a maior parte da população de rua está aqui nesse centro de Santos. Essa parte onde eu estou marcando se concentram os morros, sendo aqueles de perigo ambiental por conta dos deslizamentos. E aqui toda essa parte compreendida desde essa parte lilás, verde clara, laranja, amarela, e esse lilás na ponta é a zona noroeste de Santos. Aqui essa parte lilás se concentra a maior favela de palafitas do Brasil, que é o Dique da Vila Gilda, sendo caracterizado como aglomerados subnormais pelo índice de vulnerabilidade. Aqui nessa parte eu vou trazer um pouquinho dos aspectos demográficos do município de Santos,
Extraí 2 gráficos do trabalho que caracterizam muito o território, sendo a população por gênero e idade, e a porcentagem de raça-cor do município, de acordo com a declaração. O município de Santos ele mantém a predominância da população do sexo feminino em relação ao masculino e uma alta proporção da população idosa, tendo um aumento bem significativo de acordo com o último censo, como também dá para perceber no gráfico. De acordo com o censo, aumentou de 24,8% para 25,33% a população idosa. E um outro dado extraído do IBGE foi que em 2023 houve um aumento para 11% das gestações de nascidos vivos, que ocorreram em adolescentes de até 19 anos, o que corresponde de um número de 246 para 362 adolescentes grávidas. Esse segundo gráfico aqui de raça-cor, em Santos, 67% aproximadamente da população, sendo a maioria, identificou-se como branco, enquanto 24% identificaram como pardos e 6%, quase 7%, como pretos, 1,2% como amarelos e uma pequena porção de 0,09% como indígenas, que quase não dá para ver, mas ela está concentrada nesta parte do gráfico. Bom, aqui nesse slide eu vou trazer um pouco mais do trabalho infantil no contexto do Brasil, para depois adentrar no território de Santos. Vou explicar um pouquinho o que é o trabalho infantil. Ele é aquela atividade econômica ou de sobrevivência, sendo remunerada ou não, exercido por crianças e adolescentes com menos de 16 anos, exceto aqueles na condição de aprendiz, que é regulamentado pelo Decreto 9.579 de 2018 no Brasil, que regulamenta a condição de aprendiz a partir dos 14 anos. No caso do contrato de aprendizagem, é obrigatório o registro na carteira de trabalho e na Previdência Social, além da matrícula e a frequência escolar do jovem, que deve estar vinculado a um programa de aprendizagem em alguma instituição ou entidade de aprendizagem. A gravidade e a complexidade do trabalho infantil no Brasil têm mobilizado diversos setores, tanto governamentais quanto não governamentais, na luta pela garantia dos direitos dessa população. A temática é de suma importância, principalmente quando refletimos que antes da Constituição de 1988, eles eram vistos como menores, e aqueles que viviam em situação precária eram colocados em reformatórios, pois ameaçavam a ordem social. E em relação ao trabalhar, essa população tem uma grande história acerca da mão de obra barata em fábricas e com a escravidão. O trabalho para os menores não era fiscalizado. Foi a partir de 1988, com a Constituição e mais à frente, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, o ECA, que tornou as crianças e adolescentes sujeitos de direitos. E nessa legislação consta-se o trabalho infantil como uma das piores formas de violação. E com o passar dos anos, baseando-se nos encontros internacionais de proteção, promulgou-se as convenções da Organização Internacional do Trabalho, que definem sequencialmente a proibição dos trabalhos abaixo dos 14 anos, exceto em condição de aprendiz, tornando claro uma lista de piores formas de trabalho infantil, a lista TIP, que contém a exploração sexual, o uso da pornografia infantil, práticas análogas à escravidão, o trabalho forçado, inclusive o recrutamento obrigatório de crianças e adolescentes para serem utilizadas em conflitos armados, o tráfico de drogas e outras atividades que prejudiquem a saúde e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Os sujeitos que vivem à margem da pobreza, o trabalho infantil é naturalizado, aceito e tolerado pela sociedade como um mal necessário. É negado como uma das piores formas de violação de direitos fundamentais e humanos. Em alguns casos, é justificado como ferramenta educativa de formação de caráter, que afasta do universo da ociosidade e da criminalidade. Os números de notificações e abordagem de trabalho infantil, como consta aqui nesse gráfico, tiveram uma queda em 2023. Porém, deve-se ressaltar que a pesquisa foi após a pandemia da Covid-19 e há muitas subnotificações ainda.
A maior concentração de trabalho infantil ocorre na faixa dos 16 a 17 anos, correspondendo 55% do total. Em seguida, os adolescentes de 14 e 15 anos representam 22, quase 23% deste total, enquanto a faixa dos 5 aos 13 anos corresponde a 21%, quase 22%. Nesse segundo gráfico de perfil, raça, cor, as crianças e adolescentes pretos e pardos representam 66,3% do total no país, enquanto brancos são de 33% e outros de 0,7%. Ainda na perspectiva de perfil, tem a questão do gênero, onde a maior parte das crianças e adolescentes abordadas são do sexo masculino, sendo 63%, quase 64%, enquanto o sexo feminino representa 36%, aproximadamente. O Ministério da Saúde, por meio da área técnica de saúde do trabalhador, elaborou e vem implantando uma política nacional de saúde para a erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalhador adolescente. Quando o trabalho infantil é identificado, o Serviço de Saúde também deve informar os sistemas de vigilância epidemiológica, a CVEP, e Saúde do Trabalhador, a SEVREST, e também, óbvio, o Conselho Tutelar para a adoção dos encaminhamentos necessários quanto ao ambiente e processo de trabalho, além de buscar ações intersetoriais com instituições que garantem os direitos da criança e do adolescente, tais como a inclusão em programas de transferência de renda e ensino e aprendizagem. O trabalho infantil no município de Santos, São Paulo, é caracterizado principalmente nas vias públicas como malabares, comércio ambulantes nos semáforos, guardador de carros e engraxe de pneus, principalmente no posto próximo ao Porto de Santos, onde os caminhoneiros deixam os caminhões parados, descansando, e os adolescentes e crianças e adolescentes vão engraxar os pneus. Nas vias públicas, a predominância é de adolescentes do sexo masculino, assim como o perfil do Brasil, não excluindo o trabalho infantil do sexo feminino, que, além de subnotificado, se pauta na exploração sexual e trabalho doméstico. A maior parte é proveniente de outros municípios da região, vindo principalmente de São Vicente. Dados do primeiro semestre de 2022 revelam que o Serviço Especializado de Abordagem Social realizou 550 abordagens de rua, sendo 27% de crianças e adolescentes residentes em Santos e 73% de outros municípios. Como conclusão, pude perceber que os dados do trabalho infantil em Santos são desatualizados, sendo percebidos pelas vivências sociais e profissionais. Mais especificamente, há um grande contingente de debate acerca de subnotificações do trabalho infantil e de abordagem de rua, assim como no contexto brasileiro. E mesmo que em 2023 o trabalho infantil voltou a cair e chega ao menor nível da série, ele é justificado também por essas subnotificações. A dinâmica da abordagem do trabalho infantil aponta a necessidade de políticas intersetoriais em articulação regional, uma vez que muitos casos estão associados ao fluxo migratório e à vulnerabilidade social. O trabalho infantil e infanto-juvenil afeta os desenvolvimentos emocional, cognitivo, físico, bem como expõe as crianças e adolescentes a condições precárias, locais perigosos e insalubres, prejudicando o desenvolvimento saudável destes jovens. A Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, CEMIPET, através de entidades governamentais e não governamentais, atua para o enfrentamento desse fenômeno e assume metas para a erradicação do trabalho infantil no sentido de pensar estratégias de identificação e afastamento das crianças do trabalho precoce, através de políticas públicas que assegurem os meios de acesso ao lazer, aprendizagem de qualidade, bem como a divulgação do combate ao trabalho infantil através da sensibilização, mobilização e convocação da sociedade em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, assim como consta nessa foto, que foi em uma das abordagens do CEMIPET, junto com a comissão organizadora e outros professores da Universidade Federal de São Paulo, onde fizeram uma campanha de conscientização no dia 12 de junho de 2024. E é isso.
Eu agradeço a atenção e finalizo aqui a minha temática.